Você abrir comigo no livro de 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Já que nós estamos falando de voluntários, eu quero falar sobre o privilégio de servir. O privilégio de servir. 1 Crônicas, capítulo 28. Vamos ler os versos 9 e 10. Estava com saudade dos irmãos, 2 domingos que eu não estava aqui, O primeiro domingo de dezembro eu estive em Caruaru, era a ceia do Senhor e também era o último momento que eu ia estar lá com eles nesse ano, Então a gente esteve lá no primeiro domingo e domingo passado eu estive na primeira igreja batista de Serra Talhada. Cristiane esteve comigo sexta e sábado, voltou e eu fiquei lá o domingo e foi muito gostoso estar naquela igreja de 84 anos. Estavam completando 84 anos, mas uma igreja que está em células, uma igreja que está muito, muito vibrante. Irmãos, os irmãos ali estão realmente muito empolgados para ganhar a cidade de Serra Talhada, E eu fui muito impactado naqueles dias. Fomos muito honrados pelaquela igreja, Eu e Cristiane fomos recebidos assim de uma forma muito carinhosa. Foram muito generosos conosco. Então, por isso que eu não estive com vocês os 2 domingos anteriores. 1 Crônicas, capítulo 28, diz assim: E a Salomão, ele disse: Meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. E o verso 10 diz: Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Então eu li 1 Crônicas 28, 9 e 10 na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo para compartilhar a Tua palavra. Eu oro, Senhor, pela Tua graça nesse ambiente, sobre cada mente, sobre cada pessoa que está aqui, sobre também os que estão online, que a Tua palavra possa alcançar os corações. Obrigado pelos voluntários que acabamos de honrar, cada ministério dessa igreja que tem servido ao Senhor com alegria, de todo o coração, pelos líderes dos nossos ministérios. E nós queremos, Senhor, nesse momento, ó Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti. E eu peço que a Tua palavra fale ao nosso coração, em nome de Jesus. E você diz amém. Queridos, nós temos aqui Davi dando as instruções, para que Salomão construísse o templo. Davi tinha um desejo no coração, que era construir uma casa para abrigar a Arca da Aliança. E o Senhor disse: olha, Davi, não vai ser você, mas vai ser o seu filho. E Davi estava, na verdade, se despedindo, Ele estava já encerrando a sua jornada, e ele então chama Salomão. Ele faz uma convocação também para todo Israel, se você ler no capítulo 28, os versículos anteriores. Mas aqui nos versos 9 e 10, o pai instrui o seu filho naquilo que ele esperava de Salomão. E a primeira coisa que Davi diz é: reconheça o Deus de seu pai. Vamos dizer? Reconheça o Deus de seu pai. Queridos, preste atenção, antes da gente servir, nós temos que conhecer a Deus. Sabe, porque muitas pessoas estão servindo a um Deus que não conhece, que não tem intimidade. Se nós servirmos sem conhecer, na verdade nós estamos como escravos. Escravos servem sem intimidade. Filhos servem com intimidade. Essa é a grande diferença entre um escravo, um empregado e um filho. Por isso que Davi começa da maneira correta. E eu creio que nessa manhã o Senhor está falando contigo, está falando comigo. Antes de você servir, você tem que me conhecer.
Antes de nós servirmos ao Senhor, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. O Senhor não quer empregados, o Senhor não quer escravos, o Senhor não quer apenas servos. Jesus disse isso aos discípulos: já não vos chamo de servos, vos chamo de quê? De quê, gente? Amigos. Amigo tem relacionamento. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, essa igreja é uma igreja onde as pessoas podem servir, onde você pode ser um voluntário na casa de Deus, nas mais diferentes áreas. E quem sabe, tem ministérios que ainda não estão aqui, que não foram apresentados, mas Deus pode contar com você. Por exemplo, nós estamos orando para Deus levantar um casal para adolescentes. Nós precisamos de um casal que Deus levante para adolescentes. Quem sabe é você. Mas antes de servirmos, nós temos que conhecer o Senhor. Porque quando a gente serve sem conhecer, nós estamos apenas cumprindo uma obrigação. Nós estamos apenas cumprindo uma tabela. Não há relacionamento. Por isso que Davi diz: Salomão, meu filho, reconheça o Deus de seu pai. A segunda coisa que ele diz aqui, quero que você me acompanhe: sirva de todo o coração. Então, depois que a gente conhece a Deus, quando a gente tem um relacionamento com Deus, agora sim, nós podemos servir. E ele diz, com todo o coração. A palavra aqui que Davi usa é bem interessante, porque Davi está aqui com um jogo de palavras. O nome Salomão vem de Shalom, paz, bem-estar, prosperidade. Então a raiz da palavra é Shalom. O nome Salomão é Shalomon, ou seja, vem de Shalom. Mas a palavra que Davi usa aqui para todo coração, todo, coração já é outra palavra, mas a palavra que ele usa para todo é a mesma raiz de Shalom. Então ele está dizendo: Salomão, você tem um nome que tem tudo a ver com servir de todo o coração. E as nossas traduções, portuguesas, colocaram como coração íntegro, um coração inteiro, um coração totalmente envolvido. Então, depois de conhecer a Deus, o que é que Deus quer de mim e de você? Que a gente sirva com tudo. Não é pela metade, não é superficialmente, não é um envolvimento assim, mais ou menos. O Senhor está querendo, irmãos, que nós coloquemos todo o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, nessa manhã, o Espírito Santo está dizendo: me conheça, conheça-me com intimidade. Você não pode me servir no piloto automático, você não pode me servir de forma, como se fosse um serviço apenas. Você precisa me conhecer como filho. Deus está nos chamando para uma intimidade, mas o Senhor está dizendo: coloque todo o seu coração. Nossos líderes de células também são voluntários. Nós tivemos a comunhão com os nossos líderes no mês de novembro. Agora nós estamos tendo comunhão com cada um dos setores. Anteontem nós estivemos com os líderes do roxo, do verde e do black. Foi muito gostoso. Foi um momento de nós honrarmos também, porque esses homens e mulheres são voluntários. Eles não recebem um pagamento para servir. Mas deixa eu também dizer aos líderes, aos nossos supervisores, que também são voluntários, a grande maioria, Nós temos alguns que são supervisores e são funcionários aqui da igreja, alguns são pastores, mas a nossa grande maioria são de voluntários. Nós temos que servir ao Senhor com todo o nosso coração, colocarmos tudo o que nós temos. Sabe quando você diz assim: eu dei o máximo que eu tinha, eu dei o melhor que eu tinha? Isso é a melhor coisa. É alguém que está realmente dando o seu melhor ao Senhor. Porque às vezes a gente sabe, que a gente poderia ter feito um pouquinho mais. A gente poderia ter
colocado mais o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Então Davi disse de todo o coração. E coração na Bíblia é lugar de onde? De quê? É o lugar das afeições. Coração na Bíblia é o lugar da devoção. Coração na Bíblia é o lugar onde, especialmente no Antigo Testamento, porque eles não estavam ainda influenciados pela cultura greco-romana. A cultura greco-romana pegou o coração e colocou apenas como paixão. Na cultura greco-romana, o coração tem essa conotação de paixão, de amor eros, da atração, do homem atraído por uma mulher, esse amor romântico. Mas na cultura judaica, coração é o lugar onde Deus habita. O coração é um templo. O coração é o lugar onde Deus tem comunhão comigo e contigo. Seria equivalente a espírito. O espírito é o lugar onde Deus habita, onde o Espírito Santo está. Então Davi está dizendo: sirva ao Senhor com toda devoção. Sirva como se fosse adorando, que na verdade serviço e adoração é a mesma coisa na Bíblia. Serviço e adoração na Bíblia andam juntos. Eu já preguei isso aqui uma vez. Inclusive tem poucos dias que eu preguei sobre isso, quando eu falei sobre o primeiro porquê do CCA, que é a adoração. Então, queridos, o que é que Deus está desafiando a mim e a você? Você que lidera uma célula, você que supervisiona, você que serve em um ministério, Deus está dizendo: me conheça. Não faça nada no automático. Eu quero intimidade com você. Primeiro eu quero você, depois eu quero o seu serviço. Agora, quando você servir, coloque tudo o que você tem, porque você vai estar me servindo de todo o coração, e é no coração que eu quero ter comunhão com você. Em seguida, olha o que Davi diz: sirva-o de livre e espontânea vontade. Eu coloquei na NTLH, eu tenho minhas ressalvas com a NTLH, é uma tradução que tem algumas dificuldades, mas esse versículo na NTLH para mim foi perfeita a tradução, daquilo que o escritor de Crônicas, 1 Crônicas, provavelmente foi escrito pelo profeta Jeremias, e o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava passando para nós essa mensagem, e eu acho que a NTLH, ela conseguiu transmitir melhor isso. E ele diz: sirva de livre e espontânea vontade. Na NVT, na nova versão transformadora, diz: sirva de alma alegre. Sirva com a alma alegre. Na NBV, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase, foi traduzida assim: sirva com boa vontade de alma. E na revista atualizada de Almeida, alma voluntária. A palavra que Davi usa, sirva de todo o coração, e depois com livre e espontânea vontade, é a palavra Hafetz. Hafetz significa prazer. Hafetz significa deleite. Você vai servir ao Senhor com tudo, você vai colocar tudo que você tem em servir ao Senhor, mas isso vai ser prazeroso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus estava dizendo através de Davi: servir não pode ser um peso, servir não pode ser um fardo. Talvez não seja leve, talvez não seja leve servir. Esses dias, por exemplo, desde a semana passada, está sendo duro aqui, está sendo pesado. Eu vi aqui Natan e Adriel por horas e horas, junto com os rapazes que estavam ajudando, não vou mencionar um nome para não esquecer de algum, mas horas servindo. Aí eu vou perguntar: foi leve? Foi leve? Não, mas eu espero que eles digam que foi prazeroso. Entende a diferença? Porque tem pessoas que estão dizendo assim: não,
né? Eu quero servir a Deus, mas eu só quero leveza. Ou seja, eu não quero fazer nada. Traduzindo com outras palavras, não existe isso. Ministério pastoral, por exemplo, é árduo. Muitas vezes nós vamos dormir tarde. No domingo, né, é o dia mais intenso. Acorda cedo, passa o dia todo, temos um intervalo curto. Final de ano é muito intenso para nós. Muito intenso. Mas se você me perguntar, foi leve? Eu vou dizer, foi não. Nem foi, nem está sendo. Mas está sendo prazeroso. Você entende a diferença? Se você não está conseguindo entender muito bem, deixa eu te perguntar. Na tua profissão, o que você escolheu para a tua profissão, você consegue entender que às vezes a gente tem uma profissão, mas ela não é leve, mas você tem prazer naquilo que você está fazendo? Por exemplo, dar aula, né? Eu sou professor, né? Eu sou formado em geografia. E dar aula muitas vezes é cansativo. Você tem que preparar a aula, que o professor, né, trabalha antes, durante e depois. Você prepara a aula, prepara slide, estuda, lê o conteúdo, vai para a sala de aula, aí encontra às vezes uma turma bem abençoada, né, que presta atenção, que não conversa, que pergunta, que é interessada. E você está ali dando aula, tá? Aí você sai e ainda você tem que corrigir trabalhos, corrigir provas. Mas eu vou falar para mim, como professor, certo? Já dei aula em colégio, já dei aula em cursinho. Gente, não é leve, mas é extremamente prazeroso para mim. Por quê? Porque eu amo dar aula. E eu amo geografia. Então, juntando a geografia com a aula, às vezes é cansativo, mas é prazeroso. Quantos estão entendendo aqui? O que Davi estava dizendo a Salomão. Salomão, não vai ser leve, porém, você tem que fazer com prazer. Você tem que fazer com alegria em seu coração. E tem uma tradução que diz voluntária, alma voluntária. Mas olha, a voluntariedade tem que ser prazerosa. Abra comigo no Salmo 110. Vamos ler esse versículo aí. Salmo 110, verso 3. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Eu gosto desse versículo. Esse é um salmo messiânico, esse é um salmo profético. O Salmo 110, para você que não sabe, foi o salmo mais mencionado no Novo Testamento. Jesus mesmo, ele menciona o Salmo 110 várias vezes. E ele diz assim: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Esse salmo é um salmo profético que está apontando para a volta de Cristo, o dia do seu poder, aqui em uma versão, o dia em que você se manifestar, ou o dia em que você manifestar o poder, é a volta de Jesus. Mas o princípio que nós temos aqui é o quê? É o povo de Deus se apresentando como um exército de voluntários, vestidos com roupas de santidade. Que coisa linda, eu acho esse versículo, a cena, eu fico imaginando o exército de Deus sobre a terra, um grande exército, porque o exército de Deus não só é o CCA, o exército de Deus é composto por todos os crentes, lavados pelo sangue de Jesus, de todas as igrejas, denominações e nações. Então imagina que exército voluntário é esse, um exército numeroso. E aqui diz que eles se apresentarão voluntariamente. E a palavra voluntária aqui é de livre e espontânea vontade. Não foram forçados. Queridos, Deus está querendo o nosso serviço voluntário, de todo o coração, porque reconhecemos que fomos salvos. Não apenas para ir para o céu, mas nós fomos salvos para servir. Tem uma frase que se transformou em um clichê, mas ela é verdadeira. Aquele que não vive para servir, não serve para viver.
É uma frase antiga, é um clichê que às vezes para as pessoas não faz mais nem diferença, mas é a verdade. Quem não vive para servir não está cumprindo o seu propósito. Nós nascemos para servir. Jesus disse isso: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Davi estava dizendo: Salomão, conheça a Deus. Nós temos um Salomão aqui, né? Toda vez que eu falo o nome, ele, será que é comigo? Davi disse: meu filho, conheça a Deus. Primeira coisa é relacionamento com Deus. Deus não quer empregados, Deus não quer escravos. Conheça a Deus. Segundo, de todo o coração sirva. Coloque tudo que você tem, é por inteiro. É um coração íntegro. É um coração que não foi dividido. Terceira coisa, ele está dizendo, de forma voluntária. Coloque alegria. Meus irmãos, eu estou orando, eu e Cristiane, para que a alegria volte para algumas pessoas. Porque algumas pessoas parecem que perderam a alegria de servir. E servir se tornou um fardo, servir se tornou uma obrigação. Isso não pode, isso não faz bem para você. Aquela área que você está servindo, você sirva nas crianças. Você vai ter que ajudar com as crianças. E na hora, o que foi que eu disse? Eu não tenho chamado para criança, não é? Deus não me chamou para isso. E eu lembro que o Espírito Santo disse: Marcos, me sirva não apenas onde você acha que é o teu chamado, mas me sirva onde há uma necessidade. E eu me dispus a servir a Deus com aquelas crianças paraguaias. Eu e Cristiane fomos lá contar historinha, cantar musiquinha. E eu lembro que enquanto eu estava ali servindo as crianças, o meu coração começou a mudar. Os sentimentos começaram a acompanhar aquilo que eu estava fazendo. E a alegria, esperando, ela nem sabia que a gente ia noivar. A gente nem namorava, né? Eu já fui para pedir ela em casamento. A gente já tinha namorado antes, tá? Então, que algumas pessoas, quando eu conto a história assim, né? Ela nem lhe conhecia, não. Ela me conhecia, a gente já tinha namorado, a gente tinha acabado. E eu ia para pedir ela em casamento. E eu levei uma equipe. E aí eu lembro que quando a gente fez a divisão das tarefas, precisava de alguém para o teatro. E na hora, eu disse: eu não gosto de teatro, eu sou meio duro, eu sou, né, meio desengonçado para teatro. Porque a pessoa que serve no teatro tem que ter, né, toda... E eu estava lá nas quadras, nos colégios evangelizando, e eu lembro que o Senhor me sirva aonde há uma necessidade. E eu comecei a ter prazer em fazer teatro. Como 100, verso 2. Sirvam ao Senhor com alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. É interessante que com o verso 10. Porque eu quero ter um momento de oração, mas também eu quero ter um momento aqui com vocês, onde nós vamos convocar pessoas ao serviço nessa manhã. Verso 10 diz assim: não estamos construindo um templo físico. Isso aqui não é templo. Eu sei que tem pessoas, né, que chamam o prédio da igreja de templo. Nós não. Isso aqui não é templo. Isso aqui é um prédio que abriga a igreja que somos nós. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Isso é um prédio onde a igreja reúne. Por que a gente faz isso? Para nos proteger do sol, da chuva, para a gente ficar mais concentrado, né, menos distrações. Você está sentado, né, alguns em poltronas confortáveis, os demais a gente completar de poltrona até o final, né? Inclusive José Milton falou, lembrando, né, nosso compromisso com as poltronas é todo dia 10, né? Já estou aproveitando para ir dando uns toques, né? Você que ainda não honrou o seu compromisso desde o início, faça isso. Essa semana, inclusive, nós vamos estar cobrindo o terceiro cheque, em nome de Jesus. Mas por que esse lugar? Para você ter um conforto aqui. Trocamos a iluminação, né? Ainda não terminamos tudo, certo? Ainda vamos fazer alguns ajustes ainda.
acredito que para o Natal, no máximo no Ano Novo, tudo vai ter terminado, novos refletores vão chegar aqui. Pastor, para que isso? É para a gente poder cultuar o Senhor. Mas a igreja não é esse prédio, não é essa estrutura, a igreja somos nós. Agora, Davi disse a Salomão: o Senhor escolheu você para você edificar a casa de Deus. O Senhor nos escolheu, irmãos, para nós fazermos a edificação do reino de Deus. O reino de Deus são vidas. O reino de Deus são famílias. O Senhor nos escolheu para a gente fazer diferença nessa cidade. O Senhor conta conosco. Quando alguém está no Ministério Atmosfera, por exemplo, pode parecer uma coisa, banal, que não é importante, mas é super importante. Tem pessoas que só retornam a uma igreja porque foram bem recebidas na porta. E o Ministério Atmosfera já foi ensinado. Qual é a missão do Ministério Atmosfera? Salvar vidas através de uma boa recepção, de um bom acolhimento. Qual a missão do Ministério de Música? Conectar pessoas à presença de Deus. Qual a missão do CCA Kids? Levar nossas crianças a terem uma experiência com Deus. Ou seja, tudo gira em torno de pessoas. Pessoas e Deus, pessoas e Deus. Qualquer ministério, irmãos, até quem presta serviço na mesa de som, na limpeza, no escritório, na mídia, todos estão fazendo isso por causa de pessoas. Nós estamos edificando o reino de Deus, que são pessoas. E aqui Davi disse: você foi escolhido. Olhe para mim, você foi escolhido. Amém, glória a Deus. Você foi escolhido. Você não está edificando o meu reino, você não está edificando o reino do CCA. Você que está servindo, você está edificando o reino de Deus. Seu nome é Salomão. O Senhor te chama nessa manhã, como Davi chamou seu filho, e disse: sirva ao Senhor de todo o coração, espontaneamente, porque o Senhor escolheu você para uma grande obra. E ele termina dizendo: seja forte, seja homem, seja cabra macho. E para as mulheres, seja uma mulher corajosa. Mãos à obra. E eu termino com essa convocação: mãos à obra. Você tem que colocar a mão na massa. Tem pessoas que ficam assim: eu quero servir a Deus. Amém. E aí, vai servir quando? Não, quando tudo der certo. Quando algumas condições melhorarem. Não, quando eu sentir. Quando o tempo melhorar. É agora, o tempo é hoje. Mesmo com problemas, nós podemos servir a Deus. Amém? Mesmo com dificuldades, nós podemos servir a Deus. Mãos à obra. Você precisa se engajar. E eu vou terminar com isso. Nós vamos orar. Nós vamos entregar a vocês. Podem entregar, o pessoal da Atmosfera. Intenção para novos voluntários. Se você ainda não serve em um ministério dessa igreja, ou se você já serve em um e gostaria de experimentar um outro ministério, uma outra experiência, pode entregar rapidinho, tá? É simples. Ou você pega seu celular, aponta a sua câmera para o QR Code e vai abrir um formulário. Cadê? Vai abrir um formulário igual a esse aqui, você preenche digital. Ou você agora mesmo coloca seu nome, seu WhatsApp. Se você tem célula, coloque a célula e escolha pelo menos um ou dois. Tá? Não coloque mais do que 2, porque você não vai ter tempo para isso tudo. Mas escolha aí uma dessas áreas. E nós vamos pegar essa intenção para novos voluntários e nós vamos entregar aos líderes de ministério. Eles vão entrar em contato contigo. Nós vamos oferecer treinamento. Alguns ministérios para você servir, você precisa de treinamento, você precisa de se atualizar. Outros não, outros você já embarca. Mas, queridos, existem ministérios na igreja hoje que estão precisando de mais voluntários. Talvez não tenha aqui. Pastor, eu pensei em um e não tem aqui. Escreva aqui, no espaço em branco. Escreva aqui.
Inclusive tem um aqui que até é um pecado eu ter esquecido, né? Eu olhei para uma irmã agora e lembrei: intercessão. Me perdoe, Senhor, porque esse é o primeiro da lista. E eu olhei ali para a Patrícia e vi a intercessora ali, que ela já ia me cobrar. Pastora Cléo também, né? Ela está organizando, né? Ministério de Intercessão. Nós queremos, queridos, ali, ó, tem uma sala de oração. Nós somos em Serra Talhada, tem uma sala lá bem organizada, muito linda a sala de oração. Então, inclusive pode já acrescentar aí, né? Vamos honrar esse ministério, pelo menos colocando aí, abre parêntese, fecha parêntese e coloque oração. Porque talvez esse seja o mais importante de todos: oração e intercessão. Então você pode preencher, certo? E você deixa aí no porta-envelope, preenche, pode colocar aí, a gente vai recolher depois essas fichinhas. Se você preencher online, basta você enviar e a gente vai receber automaticamente, tá? Essa mesma ficha aqui, quando lê o QR Code, abre lá. Então fique em pé agora. O privilégio de servir. Eu quero convocar você que já serve a você se renovar em Deus. Quem já serve aqui em um ministério, levanta a mão, por favor. Fica com a mão bem alta. Que lindo, irmãos, ver tantas pessoas que servem. Vou pedir para a pastora Cristiane subir aqui. Não, fique com a mão levantada, nós vamos orar primeiro por vocês. Nós queremos honrar você que serve em um dos ministérios dessa igreja. Você que é líder de célula, levante a mão também. Você que é supervisor, todos os voluntários de todas as áreas, dos ministérios também que citamos aqui, que honramos nessa manhã. Senhor, nós queremos agora abençoar esses homens e mulheres que estão com a mão levantada, afirmando que já tem servido em uma das áreas dessa igreja. E eu peço agora que o Senhor renove o amor desses homens e dessas mulheres. Eu oro para que a paixão por servir acenda no nosso coração. Senhor, recebemos os conselhos que o Senhor deu através de Davi a Salomão. Devemos primeiro conhecer o Senhor, servir o Senhor de todo o coração, servir de livre e espontânea vontade, sermos fortes e determinados em mãos à obra. Renove agora, Senhor, sobre cada voluntário a disposição de servir. Agora você pode baixar sua mão. Vamos aplaudir o Senhor por esses homens e mulheres. A outra oração, vou pedir para a Cristiane fazer, por novos voluntários. Jesus disse: a colheita é grande, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. E é o que nós vamos fazer agora. Enquanto ela está orando, eu vou estar orando aqui também, colocando cada um desses nomes aqui de ministérios e orando por novos ministérios também nessa igreja. Amém, levante sua mão. A pior tragédia que existe é uma pessoa viver por viver. Uma pessoa viver sem propósito, viver sem servir, viver só para si. É a pior tragédia. A Bíblia diz que teve um rei, que ele morreu e não deixou de si saudades. Quem não serve, não serve, irmãos. O Senhor nos chama para servir. Deuteronômio fala sobre isso, né? 4 coisas que o Senhor nos pede. E a última coisa é que possamos servir de todo o nosso coração. Deus quer ser amado, Deus quer que a gente obedeça, que a gente ande em seus caminhos. E por último Ele diz: e que me sirvam de todo o coração, de toda a alma. Deus quer que você o sirva, meu irmão. Não viva somente para trabalhar, para a sua família, para ter coisas. Viva para servir as pessoas. Levante sua mão que eu vou orar por você. Você que está precisando de ânimo. Você que tem ultimamente só trabalhado para você. Meu querido, essa não é a vontade de Deus. Jesus disse: eu vim para dar a minha vida. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele que é o Senhor, Ele foi servo. Ele que é o Senhor, Ele viveu para servir. Quanto mais eu e você, querido, que privilégio.
Nessa manhã, tome uma postura diante de Deus, de não viver mais para você. Quando Jesus te encontrou, foi para viver para Ele, para trabalhar para Ele, para servir a Ele. Senhor, nessa manhã eu quero colocar meus irmãos que por algum motivo nesse ano 2021 eles não se envolveram, não trabalharam como deveriam. Eu oro por um renovo nessa manhã, um renovo pela paixão por Ti e pela Tua casa, Senhor, pelos negócios do Pai. Como filhos, nós somos chamados a servir os negócios do Pai. Oh, como filhos, temos o privilégio de servir o Pai Celestial. Levante trabalhadores, se você puder, queridos, descruzar seus braços, levante suas mãos aos céus. Seja um voluntário nessa manhã. Eu quero ser voluntário. Deus, tome a minha vida. Eu não quero uma vida sem propósito. Eu não quero viver uma vida inútil. Eu quero viver para Jesus. Entregue sua vida a Ele nessa manhã. Diga: Deus, eu quero me gastar. Eu me gastarei e me deixarei gastar em prol do Teu reino, em prol das vidas. Eu quero fazer minha vida valer a pena. Eu quero fazer minha vida fazer diferença. Eu quero deixar saudades. Feche os seus olhos. É hora de você dizer: Deus, molde a minha vida. Me tire da inércia, me tire da passividade. Me tire, Senhor, desse lugar que eu me encontro. Eu quero Te servir. Eu quero Te servir. Servir ao Senhor com alegria. Deus quer que eu e você a gente sirva. Comece a colocar diante do Senhor qual é a área, meu querido, que você quer servir o Senhor. Pastor, eu quero trabalhar com os velhinhos. Eu quero trabalhar com os mendigos. Eu quero trabalhar com as pessoas da terceira idade. Eu quero trabalhar fazendo boas obras. Eu quero trabalhar, queridos, não falta lugar para você que quer trabalhar. Mas faça alguma coisa com a sua vida. Faça a sua vida valer a pena. Oh, Espírito Santo, se você puder levantar suas mãos, se ofereça como voluntário a Ele. Se ofereça nessa manhã como voluntário. Eu quero, Senhor, que o Senhor conte comigo para Te servir na intercessão. Eu quero Te servir na casa de oração. Eu quero Te servir no Ministério de Música. Eu quero Te servir no CCA Kids. Eu quero Te servir na recepção. Eu quero Te servir no atos de justiça. Eu quero Te servir com os casais, com os homens, mulheres. Eu quero Te servir com os jovens. Eu quero Te servir. Ofereça-se. Ofereça-se a Ele. Quem sabe vai surgir ministérios novos aqui na igreja. Quem sabe Deus vai te levantar. Se ofereça nessa manhã. Eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Espírito Santo. Se ofereça. Abra a sua boca. E não fique mais nesse lugar. Esse lugar não é seu. O seu lugar é aos pés do Senhor. O seu lugar é servindo ao Senhor. Nessa manhã, restaure sua vida espiritual. Restaure sua aliança com Deus. Você que se afastou e parou de servir, diga: Deus, toma minha vida de novo. Eu quero ser um vaso útil nas Tuas mãos. Eu quero resplandecer a Tua glória. Eu quero ser um vaso útil. Use a minha vida. Oh, Espírito Santo, ora em línguas, querido, nessa hora. Eu creio que o Espírito Santo hoje de manhã pode mudar a tua vida. Eu creio que o Espírito Santo está te corrigindo. Você que parou de servir e tem vivido só para você mesmo, o Senhor te chama nessa manhã. Volte a me servir. Volte a me servir. Espírito Santo, venha restaurando. Coloque a mão na sua cabeça, querido. Eu não sei se eu vou conseguir cantar uma canção, mas tem uma canção que eu gosto, que diz assim: como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Nós queremos ser, Senhor, como a flecha. Nós queremos ser usados por Ti. Que as pessoas possam conhecer Jesus através da nossa vida. Deus, tome a nossa vida. Faça-nos ser como um farol. Que cada pessoa aqui seja usada por Ti, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus.